Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante e que gera muitas dúvidas entre os crentes, que são as recompensas de ser um evangelista. Muitas pessoas pensam que contribuir com os dízimos e ofertas já é o suficiente e acabou. Não precisaria fazer mais nada do que isso. Mas existe muito mais envolvido, tem muita mais coisa que precisamos saber e fazer. Até porque o papel do evangelista, ele é essencial, ele é crucial na obra de Deus e as suas recompensas são inúmeras. E primeira coisa que tem que ficar bem claro para você é que nós não estamos falando apenas do evangelista, conforme citado pelo apóstolo Paulo, que ele diz que Deus deu uns para pastores, outros para mestres, evangelistas, profetas. Nós não estamos falando do cargo eclesiástico. Nós estamos falando sim daquela pessoa que se dedica a evangelizar, a testemunhar do amor de Deus, do amor de Cristo e do seu perdão. E para estas pessoas, as suas recompensas são inúmeras. Então, neste vídeo de hoje, que é do projeto Eclésia, uma aula para o curso básico de teologia na disciplina de evangelismo, nós vamos detalhar essas recompensas e entender o verdadeiro valor do evangelismo. Então, fique conosco até o final, que eu tenho certeza que nós vamos juntos aprender bastante. Vamos então para o galardão do evangelista. Primeiro galardão, a primeira recompensa, melhor dizendo, é a sabedoria. Olha só, opa, volta aqui. É a sabedoria. E todos nós sabemos que a sabedoria é uma das recompensas mais valiosas para o evangelista. O Salmo 101, e verso 6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Já em Provérbios 11:30 nós lemos: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Isso nos mostra que, ao se dedicar à salvação de almas, o evangelista adquire uma sabedoria especial que vem de Deus. Isso lhe permite tomar decisões sábias e justas em todas as áreas da vida. E aqui eu sempre gosto de diferenciar o seguinte: muitas pessoas têm muito conhecimento, mas isso não quer dizer que elas tenham sabedoria. Eu sempre faço a seguinte comparação: quando nós temos o conhecimento e utilizamos para o bem de outras pessoas, aí nós dizemos que é sabedoria. Como hoje acontece muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas utilizam esse conhecimento para o mal, daí nós dizemos que é astúcia, que é você utilizar aquilo que você tem para fazer o mal para outras pessoas. A própria Bíblia alerta sobre as astutas ciladas do inimigo. Então nós precisamos utilizar o que nós temos, o que nós sabemos, para fazer o bem a outras pessoas. E em se tratando de evangelismo, as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, nós precisamos utilizar para fazer o bem a outras pessoas. Em segundo lugar, o segundo galardão do evangelista é multidão de pecados perdoados. O livro de Tiago, no capítulo 5, versos 19 a 20 e 20, nos ensina: irmãos, se alguns de vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte um pecador do seu erro salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso significa que, ao evangelizar, o cristão não só ajuda a salvar outras pessoas, mas também obtém o perdão de muitos dos seus próprios pecados, incluindo aqueles cometidos involuntariamente e após a conversão. Gálatas 6:8 reforça essa ideia muito importante ao afirmar que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O terceiro galardão do evangelista é pessoas agradáveis a Deus e aos homens. Os evangelistas, eles são vistos com bons olhos
tanto por Deus quanto pelos homens. Isaías 52:7 diz: conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclama a paz, que traz boas novas de felicidade, que anuncia a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Em Atos, no capítulo 5, versículo 15, nós vemos que traziam os enfermos até as ruas e os colocavam em leitos e macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Isto demonstra que os evangelistas são altamente respeitados e as suas ações são apreciadas, tanto no reino espiritual quanto no mundo físico. Continuando aqui sobre as bênçãos do evangelista, em quarto lugar nós vemos sobre a abundância material. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e 29 diz: porque a todo o que se tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Em Mateus 6,33 nós somos lembrados: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E isso significa que Deus promete suprir todas as necessidades materiais daqueles que colocam o seu reino, o reino de Deus, em primeiro lugar. O evangelista, ao dedicar sua vida à obra de Deus, pode confiar que as suas necessidades serão atendidas e que ele viverá em abundância. E nós temos como supremo exemplo o Senhor Jesus Cristo. Nós não tem como nós falarmos sobre evangelismo sem mencionar o maior exemplo de todos, que é Jesus Cristo. Ele foi o primeiro e maior evangelista, dedicando a sua vida a pregar as boas novas do reino de Deus. A sua recompensa foi se assentar à direita de Deus Pai e ser chamado de Cordeiro de Deus. Jesus nos mostrou que as recompensas do evangelismo são tanto espirituais quanto eternas, e que a maior honra é servir a Deus fielmente. E claro, dando sequência aqui sobre a questão das recompensas, nós precisamos analisar também um pouquinho sobre os tipos de galardões que o evangelista recebe. Em primeiro lugar, conforme está aparecendo no slide, nós vemos a coroa da vida. O Apocalipse, no capítulo 2 e 10, nos diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E Tiago 1 e 12 afirma: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida, ela é uma recompensa especial para aqueles que perseveraram na fé, simbolizando a vida eterna e a felicidade eterna. Em segundo lugar, o segundo tipo de galardão, nós vemos a coroa da vitória. 1 Coríntios, no capítulo 9, 25, nos ensina: todo atleta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Essa coroa representa uma vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. É um símbolo da conquista espiritual, do triunfo na jornada cristã. E em terceiro lugar, o terceiro tipo de galardão é coroa de gozo. 1 Tessalonicenses 2,19 pergunta: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Não sois vós também perante o nosso Senhor Jesus na sua vinda? A coroa de gozo é a alegria e satisfação de ganhar almas para o reino de Deus. Cada alma salva é uma razão de alegria e motivo de celebração nos céus. Também, em quarto lugar, o tipo de galardão, nós vemos a coroa da justiça. O apóstolo Paulo, já próximo da sua morte, isso está registrado em 2 Timóteo, no capítulo 4, 7 e 8, declara: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A coroa de justiça é o prêmio dos fiéis e trabalhadores da fé, aqueles que perseveraram
até o fim. E temos ainda também a coroa de glória, conforme está registrado na referência bíblica de 1 Pedro 5, 2 e 4, onde Pedro nos instrui: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a imperecível ou incorruptível, como diz algumas versões, coroa de glória. E essa coroa é o galardão dos ministros fiéis que promovem o reino de Deus sem esperar a recompensa material, mas que o fazem por amor e dedicação. Então, nós concluindo já esse primeiro vídeo da nossa aula, nós concluímos, então, conforme nós vimos, as recompensas do evangelismo, elas são vastas e valiosas, abrangendo ou incluindo sabedoria, perdão dos pecados, honra, abundância material e coroas eternas. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo e que nos mostra que o verdadeiro galardão do evangelista é eterno e divino. E se você sente o chamado a evangelizar, não hesite. As recompensas são grandiosas e Deus honra aqueles que se dedicam a expandir o seu reino. E eu convido você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo importante sobre evangelismo com os seus amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e colher os abençoados frutos desta missão.